Eu sou o Pedro Moraes, especialista de tecnologia na empresa Flow System, e ao longo dos próximos 10 minutos a gente vai falar sobre a pintura eletrostática líquida. Nesse vídeo você vai aprender o que é a tecnologia eletrostática, como que ela funciona, também os tipos de tintas e o sistema de aterramento necessário, as limitações desse processo, e também quais os procedimentos que devem ser seguidos para garantir a segurança durante a operação. Bom, o que é a pintura eletrostática? Basicamente, essa tecnologia ela funciona através da transferência de elétrons para a tinta que está sendo pulverizada. Os elétrons ionizam a tinta, fazendo com que ela seja atraída para a peça. Isso traz como vantagem uma maior taxa de transferência, uma vez que aquela tinta que está no balde, a gente consegue transferir uma quantidade maior dela para a peça. Uma maior uniformidade na cobertura, porque as partes da peça que ainda não foram cobertas pela tinta vai atrair mais essa tinta para a superfície. Uma maior produtividade, né, uma vez que a gente tem maior taxa de transferência e uniformidade, isso resulta em uma maior produtividade. E a questão da sustentabilidade, porque com essa tecnologia a gente reduz o desperdício da tinta, também reduz a frequência das trocas do filtro da cabine e no caso de se for uma cabine com cortina d'água, o tratamento de efluentes dessa cabine vai ser menos frequente. Em mais detalhes sobre como funciona essa tecnologia, na ponta das pistolas eletrostáticas existe um eletrodo que vai transferir elétrons carregando as partículas da tinta de maneira negativa. Essa tinta ionizada negativamente, ela se comporta como um ímã, sendo atraído para peças que conduzem eletricidade, mas é muito importante que essa peça esteja bem aterrada. Existem diversos modelos de aplicadores eletrostáticos líquidos, mas nesse caso a gente trouxe como exemplo o aplicador da Graco chamado ProXP 85kV. Nesse equipamento a gente vai ter ar comprimido entrando pela base da pistola e girando uma turbina. A rotação dessa turbina gera uma tensão de 24 volts que é amplificada por um sistema de cascata até chegar em 85.000 volts. E esses 85.000 volts, então, transferem elétrons para a tinta que entra pela parte da frente da pistola. Quais tipos de tinta podem ser usados com essa tecnologia? Como uma regra geral, em mais de 90% dos casos, vai ser utilizado tintas à base de solvente, com uma resistência elétrica superior a 3 megaohms. Essa medição da resistência elétrica em megaohms por centímetro pode ser realizada usando um instrumento específico chamado megômetro. Com relação à quantidade de componentes, não existem limitações, então pode ser tanto tintas monocomponentes quanto bicomponentes. Mas é importante destacar que também existem equipamentos específicos, como por exemplo o Zola ProXP WBX, que permitem o uso de tintas também à base d'água com elevada condutividade. Na grande maioria dos casos, as peças que são pintadas com a tecnologia eletrostática são peças metálicas, porque elas naturalmente conduzem eletricidade. Mas existem exceções, como por exemplo as peças de madeira também podem ser utilizadas desde que elas conduzam eletricidade. Para isso elas precisam ter uma certa umidade no seu interior. É possível aplicar em peças de plástico. Para isso a gente precisa primeiro aplicar um primer condutivo e assim as próximas camadas de tinta podem ser aplicadas usando essa tecnologia. O aterramento é uma das partes mais importantes desse processo, porque é ele que vai garantir o bom funcionamento do sistema eletrostático. Para isso é necessário que a peça tenha uma boa conexão elétrica com a gancheira e que a gancheira também tenha uma boa conexão elétrica com o seu sistema de transportadores, que muitas vezes vão ser transportadores aéreos ou transportadores terrestres. Também a parte do gatilho precisa ter um bom contato com a mão do operador. Para isso pode ser utilizado luvas especiais que tenha a palma uma fita condutiva. Pode ser usado também uma pulseira condutiva que entra em contato com o cabo da pistola, ou simplesmente não utilizar luvas ou fazer uma furação na luva também garante esse bom contato. As mangueiras de ar são mangueiras específicas, inclusive com rosca esquerda, para garantir o uso de mangueiras originais. Essa mangueira ela já vem com um sistema próprio de aterramento que precisa estar bem conectado. A bota do operador, preferencialmente botas antiestáticas, que possuem um solado de couro ou de algum material condutivo. A própria bomba também precisa estar bem aterrada. O reservatório, normalmente reservatórios metálicos que fiquem em contato direto com o solo. E é muito importante que quando a gente fizer a medição da resistência elétrica da peça até o ponto final do aterramento,
essa resistência dê um valor inferior a 1 megaohm. Uma das principais limitações para o uso das pistolas eletrostáticas é um fenômeno conhecido como gaiola de Faraday. Esse fenômeno ocorre quando a peça ela tem uma geometria muito complexa e a tinta, carregada eletrostaticamente, ela tende a se depositar em cantos e arestas, acaba não se depositando em pontos mais internos da peça. Para resolver esse problema, quando a gente vai fazer a aplicação em peças com essa geometria, a gente tem a opção de desativar o sistema eletrostático ou em modelos de pistola mais avançados, a gente consegue reduzir essa tensão, permitindo assim manter todas as vantagens do sistema eletrostático sem que ocorra a falta de deposição em alguns pontos específicos. Com relação à segurança na operação, existem alguns itens que precisam ser lembrados. Primeiro, desativar a função eletrostática quando for realizar a limpeza, principalmente quando a gente estiver utilizando solventes que são potencialmente inflamáveis. Garantir um bom aterramento, conforme foi explicado anteriormente. Verificar a qualidade do sistema de exaustão para garantir que ele está realizando sua função de forma adequada. Não colocar jamais a mão na saída da pistola quando a gente estiver utilizando pistolas de alta pressão, ou seja, pistolas eletrostáticas que pressurizam a tinta acima de 500 psi. E utilizar máscaras e EPIs adequados para o trabalho. Quando for uma pintura eletrostática com tinta base de solvente, essa máscara precisa ter respiradores com filtragem adequada tanto para poeiras como para solventes. Quando for tinta à base d'água, então seguir as recomendações do próprio fabricante do revestimento. Esse foi um apanhado geral sobre o sistema de pintura eletrostático líquido, mas se você ficou ainda com dúvidas, fique à vontade para nos contatar através do nosso telefone ou enviando comentários aqui abaixo no vídeo. Se você gostou desse conteúdo, segue o nosso canal para seguir recebendo materiais como esse. Até o próximo vídeo.